Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início hoje no livro de Romanos. Vamos ler o capítulo 1, 2 e 3. Mas antes vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos, Senhor, aqui mais uma vez na Tua presença, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado, Senhor. Tudo que não te agrada, Pai. Perdão por tudo. Te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e dar continuidade na leitura da Bíblia. Obrigado, Senhor, por estar me ajudando. Obrigado por estar me dando força, coragem, ânimo para continuar, Senhor. Preciso muito da sua ajuda, Senhor. Sozinha eu não dou conta, Pai. Não dou conta, Senhor. Me ajuda. Fica comigo. Me anima, Senhor. Não deixa eu sair do teu caminho. Não deixa que eu desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu fique junto contigo, Pai. Cuida de mim, cuida da minha família, porque precisamos de ti, Senhor. Também peço que o Senhor cuide, abençoe e proteja a todos os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo, pastor e os missionários, Pai. Cuide de cada um. Peço que o Senhor abençoe e proteja a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, vamos lá, né? Hoje nós vamos começar já no livro de Romanos. Tá certo, é isso mesmo. Vamos começar no livro de Romanos, no capítulo 1. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos lá. Eu vou ler aqui uma explicação, tá? Que é a boa notícia para todos. Esta carta de Paulo começa com uma introdução feita de uma saudação e uma oração de agradecimento. Depois vem o tema central da carta. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem, tanto judeus como não judeus. Para todos, né? O Senhor falou que veio para todos. Não quer que ninguém se perca. Então vamos lá, capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vem uma oração de agradecimento. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm.
Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês e peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre outros não judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. O poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Agora, a culpa da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com um pássaro, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem
e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixões uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas um com os outros e por isso recebe em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Então, estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aquele que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, provam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. E aí, se alguém falar alguma coisa, né? Agora, Deus julga as pessoas, que é o capítulo 2, tá? Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois ele recompensará a cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Hoje tá assim, né? Hoje o certo tá errado, o errado tá certo. Aí você vai falar que das coisas que estão certas, você é quase que te crucificam, porque você está falando a verdade, mas eles acham que não, que o que você está falando é mentira, é errado, e o que eles falam é certo. Isso é muito triste, viu?
Haverá sofrimento, haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Aqui nós podemos falar o seguinte: quando tem pessoas que não conhecem a verdade de Jesus Cristo, de Deus, eles pecam sem saber que estão pecando tanto, né? Mas há crentes mesmo de muitos e muitos anos que são crentes, eles pecam sabendo que está pecando, mas continuam. Então, não adianta julgar os outros, né? Vamos julgar os outros e vamos fazer a mesma coisa? Aí não dá, né? Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Então nós temos que respeitar. O Senhor deu os mandamentos para nós, deu as escrituras, então nós temos que ler, reler e continuar lendo e relendo, porque a vida toda temos que ler, porque é o nosso manual de instrução. Como nós devemos nos portar e agir, respeitar o que Deus está mandando, né? Se a gente não faz, não adianta falar que é crente, né? Crente, mas não faz o que Deus pede, então não vai resolver nada. Crente fofoqueiro, que fica fazendo fofoca, enfim, né? Muita coisa errada, né, gente? A gente sabe que existe, né? Infelizmente. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Isso é verdade, porque mesmo não crentes, tem muitos não crentes que não conhecem a palavra de Deus, não é convertido, mas são pessoas que temem a Deus, não conhecem o que Jesus veio fazer, mas eles temem a Deus. É por isso que Deus salva ainda essas pessoas, vai abrir os olhos delas e elas vão acordar e vão aceitar o Senhor Jesus. Também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será aquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Por isso que temos que pedir perdão toda hora, todo minuto, todo segundo, né? Porque o ser humano peca e não tem jeito, vai pecar e tem que continuar pedindo perdão e se policiando, né? É bem complicado. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe
Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Gente, e é assim até hoje. Muitos falam mal dos crentes, falam que os crentes tudo louco, que os crentes pedem dinheiro, que só vive à base de dinheiro. Realmente existe mesmo. Eu concordo. Existem muitas igrejas que nem o Senhor Jesus falou, né? Que são todos os falsos profetas. Então, vocês prestem atenção. Frequentam uma casa de oração, porque a igreja somos nós. Frequentam uma casa de oração que seja bíblica. Somente bíblica. Porque aí tudo que a pessoa vai falar, ela vai se basear na palavra que Deus deixou e não na palavra de que ele mesmo está falando. Porque tem muitos pastores que falam do jeito que eles querem e do jeito que eles querem e está certo. E não é assim, porque Deus pediu para obedecer, né? Eu dou graças a Deus porque eu congrego numa igreja que, graças a Deus, ela é bíblica. Graças a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Teve um dia que uma sobrinha minha me chamou para ir numa igreja no centro de Santo André. E eu acabei indo num domingo. Vocês não imaginam o quão triste eu fiquei lá dentro. Porque os louvores que estavam cantando não era exatamente o que nós estamos acostumados a cantar aqui na onde a gente congrega. Aqui não tem dança, não tem bagunça, não tem gritaria, não tem som, não tem luzes. Lá parecia mais uma danceteria do que uma igreja, gente. Não é falando mal. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Mas eu senti muita falta da onde eu congrego. Na hora eu senti muita falta. Falei, meu Deus, que saudade que dá da onde eu congrego. Porque aqui onde eu tô, onde eu vim conhecer, realmente, para mim não dá certo. Há quem goste, mas eu não. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Tem que ter muitos lugares assim. Mas para mim mesmo, eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso de paz, de sossego para falar com Deus. Eu preciso de cantar louvores a Deus, mas louvores que falam de Deus mesmo. Não coisas que, sinceramente, eu nem vou falar para não criar assim muita confusão, né? Porque tem gente que gosta. Então, cada um. Eu não gosto. Perdoe-me quem gosta, né? Mas eu não gosto. Então vamos lá, vamos continuar com a leitura que é muito importante. A circuncisão tem valor se você
que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelo não judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato? Um minutinho, gente. Esqueci de desligar o telefone. Enquanto os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei a gente, não adianta falar, eu sou crente só. Eu amo a Deus, mas se eu falar e não cumprir e não obedecer às ordens do Senhor, eu só vou estar sendo crente por fora, né? Coração não. Então vamos lá. Isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Agora vamos para o capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem sim, e de muitas maneiras. A primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas, e que sejas vencedor quando forem julgado. Mas se as injustiças que cometemos servem para mostrar que Deus age com justiça, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando nos castiga? Eu falo aqui como as pessoas costumam falar. É claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara, aumentando assim a glória dele. Nesse caso, por que é que devo ainda ser condenado como pecador? Então, por que não dizer, façamos o mal para que desse mal venha o bem? Na verdade, alguns têm me caluniado dizendo que eu afirmo isso, porém eles serão condenados como merecem. Todos somos culpados. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que
todos judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado, como dizem as escrituras sagradas. Não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Todos mentem, enganam, sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Misericórdia, Senhor. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Salvação por meio da fé. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho. Dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus, de Cristo Jesus, que o salva. Então sabemos bem que agora todos só são salvos por meio do Senhor Jesus. Então não vai adiantar tentar ir para um outro caminho que não vai ser salvo, né, gente? Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os... Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé
que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Lindo, né, gente? Muito bonito, né? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por estar falando conosco, Pai. Muito obrigado. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.